A votação das eleições municipais começam a partir das 8 horas da manhã, nas 92 sessões eleitorais, distribuídas pela cidade e também na zona rural. Estão sendo esperados 29.128 eleitores para escolher o representante do Poder Executivo, o prefeito, e as 9 pessoas que vão compor o Poder Legislativo, os vereadores. Cada eleitor deverá comparecer à sessão eleitoral para votar em posse de um documento com foto. Excepcionalmente, nas eleições deste ano, em Andradas, alguns eleitores vão votar pela biometria. São 4.856 pessoas, um total de 16% do eleitorado da cidade. Elas preferiram se adiantar e já se cadastraram no cartório eleitoral. Como o processo é novo, a expectativa é que a votação seja um pouco mais demorada que no pleito anterior. A eleição, num primeiro instante, naquele horário das 8 horas, eu acredito que ela seja um pouquinho mais demorada, principalmente se os mesários se depararem já com eleitores biometrizados. Por quê? A biometria em si ela é um pouquinho mais demorada, né? O mesário não vai ter tanta prática no começo, concorda? Então, isso sempre demanda um tempo maior. Então, os eleitores, ao chegarem na fila, podem crer que a fila vai estar um pouquinho mais demorada que nos outros anos. Nós não sabemos se na hora o eleitor vai estar com a impressão digital de fácil, nós vamos conseguir colhê-la fácil, nós não sabemos como é que vai estar. Então, se ele não conseguir passar pela primeira vez, Ana, ele tenta 4 vezes. Só depois da 4ª vez que o eleitor vai confirmar e vai liberar. Então, até ele fazer todo esse procedimento é um tanto quanto demorado. A dica do cartório eleitoral é que os eleitores vão às urnas com a chamada colinha, contendo os números de seus candidatos para facilitar a votação. Primeiro a gente vota para vereador, então são 5 dígitos, né? A pessoa tem que estar preparada, os santinhos que a pessoa normalmente tem, ela já tem que saber que o primeiro voto é para vereador. Então ela deve colocar o quê? 5 dígitos, se ela quiser votar em determinado vereador. Depois para prefeito 2 dígitos. E isso é importante porque se você no primeiro momento digita os 2 dígitos de prefeito lá no primeiro voto, você vai estar votando na legenda, você não vai estar votando no vereador, e aí não vai aparecer a foto dele. Então, para você saber se você votou corretamente, tem que aparecer a foto do candidato. Você coloca o número, desde que ele esteja correto, aparece a foto e você confirma. De acordo com Vespasiano, a dúvida mais comum dos eleitores é como proceder na hora de votar nulo e em branco. Então, nesse caso, ele pode teclar, já tem a teclinha específica em branco. Ele tecla em branco e confirma. Nesse caso, esse voto não vai para ninguém. Ele não entra no cômputo de maneira nenhuma, não é totalizado. Para ser totalizado tem que ser voto válido, dado a algum candidato, a algum partido. Votar nulo é quando ele erra o voto. Na verdade, ele digita o número, aquele número não pertence a nenhum candidato, consequentemente a urna não vai achar candidato. E, nesse caso, se ele confirmar, o voto é nulo. Para quem vai o voto nulo? Não vai para ninguém. Então, tanto o voto em branco quanto o voto nulo, nenhum dos dois vai para partido nenhum, não vai para coligação, não vai para partido, não vai para candidato, não é somado, ele não entra no cômputo dos votos. Os eleitores que estão fora de seu domicílio eleitoral podem justificar o seu voto em qualquer sessão eleitoral. Basta estar com um documento com foto. É indicado para as pessoas que vão fazer a justificativa procurar os locais com poucas filas. A justificativa do voto ela acontece para quem está fora realmente do seu domicílio. Então, se tem alguém aqui de São Paulo, de outra cidade, ou mesmo de Bitura, por exemplo, está em Andradas e quer justificar o voto, ele pode. Ele vai a uma sessão eleitoral, qualquer sessão eleitoral, todas elas têm a justificativa, né, para ser preenchida, mas tem que ser o próprio eleitor. Só que, como ele não pertence àquela sessão, ele tem que levar o título e um documento com foto. E na hora ele vai assinar, perto do mesário, o documento de justificativa. E aí então vai ser processado naquela urna, naquela sessão. Vespasiano esclareceu que os eleitores que residem na zona rural em Andradas, como os bairros onde existem sessões de votação, como a Gramínea e o Campestrinho, não podem justificar seu voto estando na zona urbana, em Andradas. Se eles até fizerem essa justificativa, ela é até aceita na hora pela urna, mas depois ela cai no batimento. Por quê?
Campestrinho e Gramínea pertencem a Andradas. Então, dentro do mesmo município, não pode haver uma justificativa. Ela só serve, como você falou, para municípios diversos. Outro ponto importante que pode garantir o sucesso do trabalho nas eleições diz respeito à proibição de bebidas alcoólicas, estabelecida pela Justiça Eleitoral. A venda não pode acontecer no período das 6 da manhã às 18 horas do dia 2 de outubro. Durante esse período não pode haver venda de bebidas, fornecimento, não pode haver distribuição, nada disso. A Polícia Militar ela já está toda preparada, houve reunião com o juiz eleitoral já, ele traçando as diretrizes que ele vai para o dia, que ele vai usar no dia da eleição. Então a Polícia Militar deve levar os presos, as pessoas detidas ou assim, vão ficar todas as pessoas no fórum detidas e só ao final da eleição é que ele vai avaliar e aí que vão ser feitos os procedimentos de praxe. Mas durante o tempo, se elas já forem detidas, elas ficam lá com o policiamento no fórum.